A pandemia desencadeou uma série de mudanças de hábitos e repercussões socioeconômicas que vêm impactando na rotina da população e no convívio social e familiar. A retomada gradual do comércio e de outros setores da economia também tem despertado ansiedade, medo e insegurança em várias pessoas, especialmente daquelas que compõem os grupos de risco. Para algumas famílias, a hiperconvivência intergeracional está sendo uma oportunidade de prazer e de fortalecimento da união entre seus membros. Já para outras famílias, a vivência da quarentena é um grande desafio, exigindo maior ajuste e equilíbrio emocional diante dos inúmeros conflitos eclodidos. Porém, cabe lembrar que cada família tem sua dinâmica e estrutura próprias, portanto, possui regras, valores e padrões que foram sendo construídos ao longo da sua história. Nesse sentido, a maneira como as famílias e seus membros lidam com esse período dependerá do tipo de sistema que criaram no decorrer dos anos, dos recursos que possuem e da capacidade de ajuste, flexibilidade e adaptabilidade às novas exigências. Se a família já tinha pouca comunicação e tinha dificuldade no relacionamento entre avós, pais, filhos e netos, isso tende a se acentuar devido à pressão social, ao estresse, à convivência compulsória e aos desafios de ordem emocional e econômica. É válido também atentarmos para o fato de que não são apenas os idosos que estão resistindo às medidas de isolamento ou descumprindo as orientações de prevenção ao Covid. Existem pessoas de todas as faixas etárias que, por exemplo, continuam se comportando de maneira não preventiva e são teimosas. Mas esse traço teimosia parece ter sido um traço colado nos idosos. Por quê? Pelo menos duas razões podem explicar esse fenômeno. A primeira é o ageism, em inglês, ou idadismo ou etarismo em português, que envolve o preconceito e as ações discriminatórias com base na idade, sobretudo em relação às pessoas mais velhas. Para ficar mais claro, por exemplo, a ideia de que todos os idosos são teimosos. Essas são crenças preconceituosas e errôneas, pois em qualquer fase da vida, assim como a velhice é heterogênea, em qualquer fase da vida também. A estrutura e a dinâmica familiar de cada pessoa também pode ser um outro fator. Pais e idosos que não possuem comprometimento cognitivo ou alguma outra enfermidade que os impeçam de atuar ativamente, comumente possuem um nível hierárquico no contexto familiar de poder mais alto dentro do grupo. Receber ordem dos filhos e netos pode ser para eles uma ameaça à autonomia e ao poder que eles têm. Por outro lado, há situações em que ocorre uma inversão hierárquica de papéis, ou seja, filhos que antes obedeciam aos pais, agora são os que dão ordens ou que orientam aos pais, especialmente quando estes são acometidos por alguma demência. Imagine, para os idosos com toda a história de vida que possuem, para eles é muito difícil aceitar essa inversão hierárquica. Nada mais natural que eles resistam, você não acha? Qualquer um resistiria. Imagine você agora recebendo ordens do seu filho. Como você se sentiria? No caso das pessoas, independente da idade que tenham, a teimosia, como um traço de personalidade, é comum. E é comum observarmos a tendência delas ficarem agressivas ou se afastarem do convívio familiar. Isso ocorre mais frequentemente em situações específicas, como a dos idosos que possuem algum tipo de demência. Mas, independente de ter ou não uma demência, diálogo e bom senso são fundamentais. Se não houver ponderação, respeito, paciência, os relacionamentos entre os idosos e familiares que os cercam tenderão a ficar cada vez mais disfuncionais. Mais do que nunca, precisamos reconsiderar algumas atitudes e colocar em prática alguns valores para a convivência. Por exemplo, o respeito, a comunicação, a tolerância, a responsabilidade, a empatia, a solidariedade. É preciso dar voz às pessoas idosas, incentivando-as a ter autonomia, validando as experiências de vida delas, ouvindo as reminiscências que elas têm para compartilhar. Na situação que vivemos, pode ser relevante pedir que o idoso relate algum episódio na sua história em que ele tenha visto, por exemplo, a população passar por grandes dificuldades, como, por exemplo, situações como a fome diante das secas, as vivências durante a guerra, a inflação descontrolada, a falta de mantimento. Isso pode favorecer o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento. É válido ainda refletir sobre o modo como cada família reagiu para superar essas dificuldades vivenciadas no passado. Se conseguirmos estabelecer uma conexão entre essas experiências, vamos ajudar os nossos idosos a entender o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, a pessoa idosa sentirá que tem um papel ativo diante das circunstâncias vivenciadas atualmente.
Também é preciso destacar se, por um lado, a situação que envolve a pandemia desencadeia estresse, medo, sofrimento e outras condições adversas que levam à vulnerabilidade, por outro lado, estimula a superação, a capacidade de reação e de enfrentamento. Também é uma oportunidade de desenvolvermos as nossas competências socioemocionais, fortalecendo a resiliência individual e familiar e, consequentemente, o relacionamento intergeracional, mesmo quando se vive em situações desfavoráveis. Não precisamos nos isolar socialmente, apenas fisicamente. Há vários meios de comunicação que podem facilitar a nossa interação social e promover a saúde e o bem-estar. Pesquisas científicas já indicaram que várias pessoas dessa faixa etária também têm grande capacidade de resiliência e, diante das perdas, tendem a organizar seu ambiente a fim de maximizar os afetos positivos e amenizar os afetos negativos, indicando uma habilidade de autorregulação emocional. Além disso, os meios de comunicação virtual favorecem uma atuação nessa nossa rede de suporte social. Nesse sentido, os familiares podem incentivar os idosos a utilizarem esses meios como auxílio para praticar atividades físicas em casa, conversar com os amigos pela internet, assistir programas que desenvolvam a espiritualidade, realizar terapia online ou consultas por meio online com profissionais de saúde. Em caso em que os idosos não dominam a tecnologia, as famílias podem também desenvolver outras estratégias para se comunicar com eles. É incrível o tipo de dúvida que as pessoas ainda têm. Por exemplo, uma pessoa me perguntou recentemente se deveria deixar trancada a avó e ela estava saudável, né? Ela achava que poderia apenas passar pela porta a comida dela. Claro que não, isso não seria isolamento, isso seria prisão. Mas as pessoas estão confinadas, elas não estão isoladas totalmente do mundo. Nós temos aí tecnologias de informação, temos as redes sociais, né? Os idosos não estão sozinhos e aqueles que estão, a gente tem como monitorar por telefone, com relação à compra de alimentos, medicação, dar um certo apoio. Então é muito importante que a gente incentive também a que eles possam vir a desenvolver o uso de jogos, utilizar habilidades manuais, fazer meditação, rever álbuns de fotografia, elaborar uma árvore genealógica, né? Então assim, tem muitas formas de você ser criativo. Também é uma oportunidade de reflexão, de reavaliação da vida, buscando agir com criatividade, assertividade, responsabilidade afetiva, compaixão, solidariedade intergeracional. E por fim, eu destaco que é possível descristalizar e desconstruir alguns estereótipos associados à idade e desta forma estabelecermos atitudes positivas em relação aos idosos. Juntos podemos construir uma sociedade mais digna de ser vivida. Pense nisso. Um abraço e até a próxima!